Hoje foi, vamos dizer, uma mobilização gigante na Câmara dos Deputados pelo Glauber, né? Não uma mobilização de gente, não tinha. Mas a estratégia do Glauber tá sendo tocada, né? Ele tá entrando com recurso lá na CCJ. Eles estão tentando lutar pra reverter na CCJ, tentando ganhar tempo pra fechar um acordo com o Hugo Mota. Né? E aí eles estão na luta, né? Falaram muito de MBL hoje, então hoje vai ser aquele dia de dar umas respostas pra essa galera, né? E vamos construir cognição aqui com o público. Bora, Rizão? Bora. Bota o fone aí, já vamos embora. Deputado Hélder Salomão, do PT. Se o motivo é pelo comportamento compreensível do deputado Glauber Braga, que aqui emocionado fez a sua defesa, eu fico imaginando, senhores e senhoras, que alguém tivesse vivendo a mesma situação que o deputado Glauber viveu, de ter sido provocado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas até o momento eram 5, depois mais 2, por alguém que é pago por uma organização que nesse país se especializou em fraudar a democracia. Deputado Hélder Salomão, do partido do Mensalão e do Petrolão, falando em fraude contra a democracia. Deputado Hélder Salomão, do partido que, de maneira sistemática e recorrente, comprava votos de parlamentares através do Mensalão, e depois, no atacado, comprava partidos inteiros através do Petrolão, ele está falando em fraude contra a democracia. É o tipo de coisa que, assim, não merece tanta resposta porque ela é autoevidente, né? Quem esse cara pensa que é? Ele nem deveria ter uma opinião, tá? É isso. Vamos lá. E o sistema de justiça? Eu fico me perguntando, senhores e senhoras, como é que vocês reagiriam? Eu disse aqui na reunião da semana passada, deputado Glauber, que eu não sei como eu reagiria se a acusação e se a agressão à minha mãe tivesse sido na intensidade que foi a agressão à sua mãe, naquele momento ela estava já muito doente e que veio a falecer nos dias seguintes. Eu fico me perguntando, por mais equilibrado que eu seja, por mais que eu tente me conter, mas nós estamos diante de um ato que é de humanidade, de um filho defendendo a sua mãe. E o que se quer colocar aqui no relatório vamos lá. Primeiro que o Costenaro, tá, ele nunca fez ataques de baixo calão contra a mãe do cara. Fazer um questionamento sobre o desempenho de uma mulher que foi prefeita de uma cidade, e foi uma prefeita muito ruim, que deixou muita tranqueira pra trás ali, é um questionamento completamente pertinente de um cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro. Ora, quer dizer, o PSOL ataca familiares de todo mundo. Ataque pessoal. A familiares que não participam da política. Mas o Glauber não pode ver um familiar dele que foi prefeito ser questionado. E não é que o Costenaro foi lá questionar a mãe dele. Nada. Ele foi perguntado sobre vamos dizer, vicissitudes, né, do mandato da mãe. Não foi crítica pessoal, não foi. A mãe dele é uma figura pública, ela tá exposta. Assim como o Glauber também tá. É do jogo. Agora, o que esse deputado Hélder Salomão, deputado do Partido do Petrolão, tá falando ali, né, enquanto denuncia fraudes contra a democracia, claro, é que ele, então, acha que é justificável você, em resumo, bater numa pessoa que faz esse questionamento. Ou seja, o PT tá naturalizando a violência política, que é isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando vir, é isso aí, tem que bater mesmo. Entrou a primeira pessoa. Já se colocou desconsiderando a Constituição brasileira, desconsiderando o próprio Conselho de Ética. Bom, é isso. Assim, é aquele tipo de coisa que não existe um rebate. O que eu digo é o seguinte, esse cara também, dado que os argumentos dele foram feitos de maneira apressada, se quer ele tá agregando alguma coisa no negócio, ele tá indo cumprir tabela, Riso. Sim. Aí foi como, pessoal, o PT tem que ir lá fazer uma defesa do Glauber. Aí o cara vai lá, pede pro assessor redigir isso, e redige, tanto que ele falou qualquer coisa, tá? Vamos fazer aquela análise igual o jogador de futebol, igual o Jorge Igor, né, e que o pessoal da TNT analisam ali o pós-jogo e tal. Análise do pós-jogo do cara, brifado pela assessoria, tava ali com o material da assessoria, inclusive com o logotipo do PT, falou que o briefing fez, cumpriu tabela e foi almoçar. Botou o adesivinho no peito? Exato, e foi almoçar. É isso. Cumpriu tabela, burocrático, zero energia, nota 3,5, Riso. Vou dar nota 3,5 pro desempenho do deputado aí, tá? Foi cumprir uma tabela mal cumprida. Maria do Rosário. Vamos ver se ela foi cumprir tabela, hein? Vamos lá. O chat tá dando nota 0,6, 1. Galera, assim, vocês têm que entender assim, vocês não tem que dar nota para ele, em essência, pro desempenho dele na defesa do Glauber. A gente tá analisando aqui nossos adversários. Porque, galera, assim, argumento não tem. Então, vamos lá, vamos ver quanto eles se dedicaram pelo Glauber, quanto eles tentaram ser criativos. Vamos lá.
A gente não lembrar que então, aquele que ainda não era deputado, invadiu, que produzam armações. Eu ouvi com tanta atenção o deputado Kim Kataguiri, mas eu me lembrei que é impossível. Kim Kataguiri. Começou bem, começou bem. Ganha 0,5 por essa. O presidente não lembrar que então, aquele que ainda não era deputado, invadiu uma festa de aniversário desta parlamentar para os likes. É deputado hoje, já de segundo mandato. O Kim foi numa festa de aniversário dela? Não lembro. É que assim, se ele foi, ele tá de parabéns, tá? Eu acho que nunca foi não, tá? Acho que ela deve estar meio que se enganando. O deputado Fonão nunca foi muito disso. Mas se foi, tá de parabéns, tá? Parabéns pro deputado Fonão, que não faz muitas essas atividades externas, mas poxa, tem aqui conte com o nosso mais afável abraço. Fazia essa ocupação de espaço. Eu não posso esquecer que o deputado Marcel Van Hatten também, ou pesquisem os vídeos, também uma perseguição do MBL. Pô, mas pera, ô deputada, olha só. Você tá falando de invasão de espaços como um problema? E os movimentos de ocupação de moradia? Hã? E as invasões de espaço público e privado que vocês fazem nos atos da sua militância universitária? Por exemplo, um professor que está dando uma aula que vocês não gostam, os alunos invadem, tocam tambor, como já aconteceu na Faculdade de Direito da USP. Ora, protestos na casa do adversário, a esquerda sempre fez. Tem problema nisso? O problema é usar violência. Não tendo a violência e não retirando o direito líquido e certo de outrem. Por exemplo, um aluno está indo estudar, aí aparecem uns alunos que querem fazer uma greve, não, aí não pode. Tirando isso, faz parte da democracia. Ô, Maria do Rosário, não tô entendendo. Mas vamos lá. Eu tô sentindo que ela se esforçou um pouco mais. Ela fez um exercício de memória. Você vê que no caso do deputado anterior, que tirou 3,5, não tinha nada. Ele só falou qualquer coisa. Ela tá tentando, né, atacar um Kim aqui, meter um Van Hatten. Vamos lá, tá um pouco melhor. Ela é criativa, você vai ver. Vamos lá. Pleno Parque da Redenção. E temos provas de tudo isso. Então é assim que eles se constituem. Tentando ofender, desmerecer, atacar. Ou então, no 8 de janeiro, produzir um caminho. Ah, Maria do Rosário. Pô, aí meteu um 8 de janeiro. Meteu o 8 de janeiro, ela simplesmente entrou num argumento genérico, ou seja, ela foi no embalo. Também não se preparou, então ela só usou a memória por enquanto e falou, sei lá, 8 de janeiro. Vamos lá. Ela jogou muito papel pra cima, agora argumentos contra a direita. Exatamente. Pegou Exatamente. Vamos lá. Da tentativa de morte de um presidente da República, de um vice-presidente. E onde estaríamos nós, deputado Glauber Braga? Onde estaria o senhor se houvesse aquele golpe? Talvez, Vossa Excelência não pudesse estar aqui. Eu estava não sem estaria. Comer. Ai, caramba. Ó, eu vou dar uma nota 3,8, Riso. Esse no final aí, falando que o Glauber, ele talvez, sei lá, estaria nos porões da ditadura. Ela tentou botar uma cena dramática no final. Eu acho que ela conseguiu encaixar alguma coisa um pouquinho mais criativa ali. Tá? Ela foi criativa, porém imprecisa. Ela atua melhor. Ela atuou melhor, ela tentou botar um certo tipo de drama. Ela envolveu a relação dela com os personagens ali, entendeu? Acho que cabe aí a gente botar um 3,8. Não chega a um 4. Quero ver o chat, tá? Acho que teve uma tentativa aí de agregar uma criatividade. Acho que não foi completamente impessoal, né? O deputado Helder ali do Espírito Santo, claramente ele só foi cumprir tabela. Ela tentou. Ela foi muito ruim na tentativa. Acho que se ela não fosse tão ruim na tentativa, só por ela ter tentado, a gente poderia ir pra um 4,5, um 5. Mas não rolou. Vamos lá. Próximo. Ó, esse daqui... Oh, não, esse aqui é do PT ainda, vamos lá. Glauber, aquele sujeito que veio aqui provocar, aquele Gabriel do MBL, nossa, ele olho quer construir a carreira... completamente estatelado, cara. Olho estatelado, narinas completamente arreganhadas, cara. Esse cara, mano, sei lá, ele devia trabalhar no mercado financeiro. Deve tomar esses Venvan, esses remédios pra ficar muito acelerado, muito frenético, né? Não, porque... Ó, mano, assim, 2 respiradores, assim, né? Porra, cara, calma aí, cara. Você tá com gripe, tá com o nariz entupido, que porra é essa, velho? Calma aí. Vamos lá. O Gabriel Costenaro,
ele estava a Brasília, ele não foi lá cobrar o Glauber. A vida do Gabriel Costenaro não era o Glauber. Me parece que a vida do Glauber era o Gabriel Costenaro. A vida do Glauber era o Gabriel Costenaro. Parece que isso mexia demais com o Glauber, né? Pô, do Glauber ter feito tudo que fez. O Costenaro não tava tocando só isso. O Costenaro, ele abordava outras pessoas, ele fazia outros conteúdos de vídeo também. Vocês não sabiam disso? Mas vamos lá, ele tá tentando, vamos ver. Construir a carreira política dele com provocações como essa. O objetivo dele é justamente aquilo. Eu sei que muitos falaram a mesma coisa. Eu vi toda a cena do Glauber empurrando e no final dá um chutinho ali nele. Quem dos senhores... Empurrando... Você tá entendendo, né? Então assim, se você der um empurrão e um chute... Se alguém levantar e dar um empurrão e um chute em você aí dentro, tá tudo bem. Se uma... Vamos mudar assim, né? Se uma mulher negra, se um trans, uma trans, for empurrada e chutada ali, nem deputada, vocês diriam o quê? Se um deputado tivesse feito isso? Que ele deveria ser preso, né? Não é nem questão de cassação. Ele deveria ser preso. Vocês iam falar que isso foi racismo e não sei o quê. Vocês iam criar todos aqueles argumentos, né? Vamos lá. Tá tentando, vamos ver. Zé Trovão, falo pra ti, com a mãe que veio a falecer 20 dias depois. Uma mãe que eu tava acompanhando, com Alzheimer. Qual Alzheimer? me Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu com o Lindbergh, né? O Lindbergh, só pra vocês entenderem, ele foi... acho que ele era presidente da Uni no episódio do Fora Collor. Então, quando teve o Fora Collor, o sistema decidiu que o Collor ia cair, tá? E aí, pra justificar o Fora Collor, organizaram uma manifestação nas ruas de São Paulo. Foi uma manifestação na Paulista, tocada pela Uni. E aí usaram muitas escolas, né? Combinaram com as escolas liberaram os alunos. Eles teve uma manifestação em dia de semana, uma manifestação para gerar fotos e imagens, tá? E aí o Lindbergh, ele ganhou uma repercussão por causa disso, cresceu ali, ele cresceu nas estruturas políticas, não era do PCdoB à época, acho que foi pro PT e tal, e aí virou deputado do PT. Então ele não precisava ter esse estilo, eu vou dar um nome, João Plenário. Ele tá meio João Plenário. E bebê! Tá, assim, né? A transformação do cara num político convencional do Centrão, ela foi muito rápida. Muito rápida, né? E assim, não passa... Assim, se não soubesse que é o Lindbergh, ele poderia muito bem ser um político do Centrão, qualquer. Sabe? Não tem nada que o diferencie. Vamos lá. Quando vi os vídeos, o Glauber com ela. E nós vamos aqui caçar o mandato desse jovem que é idealista. Que muitos dos senhores têm outros ideais. Foi melhor até agora, vai? Assim, cara, eu ainda prefiro o da Maria do Rosário. Quem vocês acham que se dedicou mais? Eu acho que ele na energia, ele botou mais energia pra defender. Não, ele estudou mais a pauta. Ele citou empurrão e chute, falou da mãe do cara. Ele estudou a pauta. Você acha que ele deu há mais esforço da parte dele? Houve mais esforço. Ele como é que eu posso colocar? Ele entrou mais no mérito, ou seja, ele deve ter lido alguma coisa do processo, ou ele deve ter no mínimo ter sido instruído pela equipe do Glauber. Sim. Porque não me parece ser o caso da Maria do Rosário, né? Não. Não, realmente, eu acho que é um sólido 4. Por mim é um sólido 4. Ou vamos dar um 5? 5. Vamos dar um 5. 5 pro Lindbergh faria. Acho que foi uma tentativa aí, justificou o uso da violência política, tentou pegar o Zé Trovão e buscar, tipo, mexeu com a mãe, que tentou fazer um vínculo meio conservador, né, de defesa da honra familiar. Eu acho que ele tentou. Acho que há uma tentativa ali do Lindbergh, vamos dar uma nota 5 pra ele, tá? O melhor desempenho aí dos caras. Vamos ver o Tarcísio Mota, que é inclusive um caso engraçado, que é um cara que disse que iria fazer um debate com o Costenaro e depois fugiu do debate com o Costenaro. Marcou e tudo mais e não rolou. Vamos lá. E que foi cassado com acusações. Inclusive num episódio em que nós discutimos a cassação de um outro membro do MBL, que então era vereador, Gabriel Monteiro, e que foi cassado com acusações absolutamente muito diferentes. E eu vou fazer referência a ele daqui a pouco sobre isso. O Tarcísio Mota, cara, o Gabriel Monteiro não era do MBL, cara. O Gabriel Monteiro sequer foi eleito pelo MBL. Você precisa entender uma coisa, assim, vamos lá. O Gabriel Monteiro surge, os fatos importam, a cronologia importa pra você fazer uma acusação. O Gabriel Monteiro, ele surge
no final de 2018. E nós temos uma relação com ele, tá? Que vai de dezembro de 2018, novembro para dezembro de 2018, até abril, maio de 2019. Foram 7 ou 8 meses. E os últimos 3, 4 meses foram muito ruins, em que basicamente a gente viu que ele estava se tornando bolsonarista, a gente viu que não cabia ali, ele ficava indo puxar saco de bolsonarista em manifestação, e acabou a relação. Então, assim, pra você entender, no segundo semestre inteiro já de 2019, não tinha relação nenhuma com o Gabriel Monteiro. E quando ele concorre para vereador em 2020, ou seja, no final de 2020, ele batia no MBL. Ele gravava vídeo atacando o MBL. Então, não há relação nenhuma entre Gabriel Monteiro e MBL. Quando ele vira vereador, ele não tinha nenhuma relação com a gente. Eu entendo, você quer fazer, né, um ad hominem contra o MBL, tipo, o grupo do Gabriel Monteiro. Mas não é, cara. Não é, assim, a cronologia conta. Por exemplo, a ex-deputada Janira, lá do PSOL, eu sei que ela ainda tem relações com o PSOL. O Gabriel Monteiro não tem relações com o MBL. Mas ela tem relações com o PSOL. A Janira, eu poderia falar o seguinte, que a Janira do PSOL, ela trabalha com a dama do tráfico, e portanto o PSOL, ele tem uma moça que é ligada ao tráfico de drogas e fica rodando pra lá e pra cá com o tráfico de drogas, fazendo lobby e apresentando pra todo mundo. Veja, eu só não estou falando que ela é do PSOL, porque todo o resto ela faz, entendeu? Então conta o fato dela, né, a deputada Janira, que foi do PSOL, não estar mais no PSOL. E eu tento ser preciso aqui. Lógico que ela tem relações com o PSOL, lógico que ela aparece com pessoas do PSOL, lógico que ela apresenta o pessoal do tráfico de drogas pra liderança do PSOL. Sim, mas ela formalmente não é do PSOL. O Gabriel Monteiro formalmente não era do MBL há muito tempo. Então, nesse episódio que ele foi cassado, foi em 2022, né, que o Gabriel Monteiro foi cassado. O Gabriel Monteiro já tinha saído do MBL há mais de 3 anos. Então, não rolou, entendeu? A precisão conta, Tarcísio. Motivo, ou quisesse convencer o deputado a mudar de posição, era essa a situação? Não era, senhor relator, não era. O MBL faz isso como prática, de colocar com alguns assessores um celular na sua cara, outras pessoas filmando e fazer perguntas que nos provoquem. Pausa. O Costenaro não era assessor de ninguém, cara. O Costenaro não era assessor de ninguém. Tarcísio Mota peca pela imprecisão e agora também peca pela incoerência. Militantes de esquerda fizeram e fazem isso. E mais, quando membros do MBL e pessoas que não eram do MBL, mas eram da direita, abordavam, por exemplo, o Bolsonaro no cercadinho, a esquerda corria para divulgar. Quando o Guga Noblat faz abordagens com parlamentares dentro do Congresso, especialmente parlamentares de direita, também não há essa indignação, muito pelo contrário. Eu vejo um monte de esquerdista divulgando vídeos de abordagem do Guga Noblat, como, por exemplo, quando ele abordou o Pablo Marçal. Então essa prática é feita por pessoas de esquerda, sim. Só que só vejo críticas de que isso, né, inviabiliza o debate público e tal, quando vem da direita, especialmente do MBL. Para. Assim, vocês praticavam isso. Vamos lembrar, 2013, tinha gente já com câmeras fazendo isso. Havia um grupo que existe até hoje, o nome deles era Mídia Ninja. Sabe o que era Mídia Ninja? Era um grupo de provocadores, era um grupo de mídia, que usavam câmeras e tal. E aí eles entrevistavam as pessoas, constrangiam a polícia, tiravam vídeos provocadores em cima da polícia durante as manifestações de 2013. Ora, Mídia Ninja fazia isso. Mídia Ninja que aparentemente recebe inclusive dinheiro do governo federal. O Riso me corrige, mas saiu até uma denúncia sobre eles esses dias. Mídia Ninja que recebe dinheiro é o ninja a favor do governo, né? Então, sim. Outra coisa, jornalistas faziam essa prática também. Então, qual é o lance? Olha lá. Mídia Ninja usa ONGs para receber verba do governo Lula e ganha espaço na cultura. Oh, que interessante. Tô curioso sobre isso. Né? Vamos lá. Faz pra quê? Pra denunciar que nós não somos, não, pra ter likes nas redes sociais e ter dividendos políticos com isso. Eu acho que é preciso, fazendo cortes daquilo que acontece. Este método deveria ser rejeitado por todos nós. Ele não é um método legítimo, porque ele não é um método debate, de debate legítimo que dá tempo de fala, tempo de réplica, tempo de tréplica, que está baseado na verdade, não. Ele é feito com uma intencionalidade, que nesse momento foi bem sucedida. Bom, eu vou dar... Assim, é o cara que melhor argumentou, tá? Sim.
Dito isso, a argumentação dele não serve pra nada. Ele é um melhor argumentou porque ele falou. Mas a argumentação dele é oca. Ele tá falando lá do método. Então ele foi escalado pra falar do método. Repare que ele é do PSOL, aí ele tá tentando cumprir um papel. Ele tá falando que o outro é alvo de um... Vou dar, um 4.6. Sabe por que eu vou dar menos pro Lindinho? Por quê? Porque o Lindinho foi performático e ele abriu a narina dele. Uma nota maior pela narina. Ele ganhou meio ponto a mais só pela narina. Aberta, meio respirador ligado lá. Vamos lá. Agora, Luiz Erundina. Ser agredida verbalmente por bandidos. Esse movimento é um movimento de bandidos. Eita. Que vive a provocar diferentes lideranças políticas a pretexto de aparecer. Eles não aparecem senão cometendo situações, crimes como esse. Coitada. A Eu minha não senhora, teria, assim, essa aí companheiro. eu vou dar nota 10 pra ela, tá? Porque ela é uma inimputável. Você pode dar 0, pode dar a nota que você quiser. É uma pessoa, coitada, né? Nem sabe o que tá fazendo, tá com o cérebro todo pipocado. Me espanta que ela ainda esteja viva, tá? Ah, bandidos. Ô, Erundina, bota no Google o escândalo das arruelas Erundina. Vamos falar de bandido, Erundina? Você foi a pior prefeita que São Paulo já teve, isso dá pra cravar, tá? Seu governo foi um desastre. Foi o primeiro governo do PT em São Paulo, um desastre de governo. Você perdeu, você foi tão mal que logo assim do seu sucessor perdeu pro Maluf. E seu governo foi um governo corrupto. O famoso escândalo das arruelas. Vocês conseguiram superfaturar e roubar a arruela. A arruela. A roubalheira de vocês era tão grande que até a arruela, na parte de, a arruela pra trem ou ônibus que vocês cuidavam ali, vocês roubaram. Foi acho que um dos primeiros grandes escândalos de corrupção do PT. Você, bandido você entende, Erundina. Bandido você entende. Você trabalhava com bandido, seu governo roubava até a arruela. E depois ficou passando pano pras esquerdas, que todos os crimes da esquerda brasileira. Então assim, você falar de bandido é meio, né? Calma aí, pô. Pelo amor de Deus. É difícil achar, mas... Que é assim, é um escândalo de corrupção de, sei lá, 1990, sabe? 89, é um escândalo de corrupção muito velho. Mas assim, eu sou meio rato nessas coisas, tá? O primeiro joguista falou que o pior prefeito de São Paulo foi o Haddad, o segundo o Pito, o terceiro Erundina. Não. A Erundina foi o pior prefeito de São Paulo. A Erundina não tem nada igual. Vamos lá. Concedo a palavra para falar pela liderança do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência dispõe de até 7 minutos. Ô, louco. Presidente, só... Nota 10. Nota 10. Parabéns, Kim. Valeu. para relembrar, ou então falar pela primeira vez a esses membros da Comissão de Constituição e Justiça, Pera. porque uma mentira Pera, foi repetida... pausa. Calma. 10. Fonão. Vamos lá. várias vezes no Conselho de Ética, deputado Daniel, de que aqui dentro da Câmara dos Deputados, né, o senhor Gabriel Costenaro teria vindo para provocar o deputado Glauber Braga e teria ido para cima do deputado Glauber Braga provocando. Pois bem, basta uma análise que qualquer um de vocês pode fazer dos autos do processo em que se encontram as imagens de câmeras do circuito aqui da Câmara dos Deputados, para ver que Gabriel Costenaro não só não provocou o deputado Glauber Braga, como estava de costas quando foi abordado pelo deputado. O quê? Não, esses caras são o máximo, né? O quê? Tem as imagens. As imagens são públicas. O que, assim, a capacidade que essas pessoas têm de ficar contrariando a realidade. Sim, foi o Glauber que abordou o Costenaro. Todo mundo sabe aqui, né? O Costenaro tava quieto, tava de costas. O Glauber viu, ficou doido e foi pra cima dele. Vamos lá. Eu peço silêncio ao plenário. Há um deputado usando a palavra. Eu peço a compreensão de todos para que possamos continuar essa reunião no clima cordial que ela está se desenvolvendo. Por favor. Deputado Kim, a palavra está com Vossa Excelência. Fonão. Obrigado, presidente. Como diria Nelson Rodrigues, né? Certos tipos só quero vaias mesmo. Então isso muito me honra ter a reação desse tipo de gente. Não bastasse essa atitude de agredir um cidadão
pontapés e expulsá-lo da Câmara dos Deputados. Depois, o deputado Glauber Braga parte para cima de mim. E eu nem sequer tinha dirigido a palavra a ele. Ele vem, isso está no processo, me acusa de ser, como colegas de partido dele já fizeram e também alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores também já o fizeram, todos eles já felizmente condenados pela justiça, transitado em julgado e já com a indenização caindo na minha conta, me acusou de ser defensor do nazismo e por isso também responde o processo. No mesmo dia, ainda participa aqui na Câmara dos Deputados de um evento e defende abertamente, isso há registro em vídeo para quem queira ver, que liberais sejam aniquilados. Esta é a palavra, essa é a expressão utilizada pelo deputado Glauber Braga, aniquilados. E a grande tese do deputado Glauber é de que ele estaria sendo perseguido por denunciar o orçamento secreto. Ora, eu também denunciei o orçamento secreto, aliás, me candidatei à presidência da Câmara e no meu discurso foi centrado justamente na denúncia de todos os desvios do orçamento secreto da legislatura passada. A grande diferença entre mim e o deputado Glauber é que ele para de denunciar o orçamento secreto agora que ele é operado pelo governo Lula. Agora que parlamentares... Vamos combinar assim... Quantos dos que estão falando lá a favor do Glauber não estão no orçamento secreto, Riso? Eu sei pelo menos, assim, 2 ali já com certeza. Ai, nossa, mas o Kim... Quando me falaram que o Kim foi bem, eu não sabia que foi tão bem assim. Vamos lá. Que paulada. Agora que parlamentares da base do governo, para votar junto com o governo, recebem repasses, seja via RP8, seja via RP2, e o deputado Glauber sabe disso. Sabe que continua acontecendo, assim como os parlamentares da base do governo. E mais do que isso, ainda consegue uma suspensão essa que não há previsão regimental para que aconteça, mas alguma força obscura atuou sobre o presidente Hugo Mota para garantir... Vamos lá. Nota 0 pro Kim. Por quê? Nota 0 pro Kim. Porque se o objetivo nosso é avaliar se ele tá ajudando o Glauber no discurso dele, né? Realmente dá 0 pra ele, porque ele não está, assim, ele está ferrando muito o Glauber e puta que pariu, tá muito bom. Vamos lá. Ao deputado Glauber, 60 dias numa tentativa de salvar o seu mandato, que foi vocalizado, inclusive, por vários dos parlamentares do governo. Inclusive, me lembro que esse foi o apelo específico do líder do PT, o deputado Lindbergh, no Conselho de Ética, que houvesse um tempo para negociar uma saída para o deputado Glauber. E aí eu me pergunto, o que estaria sendo utilizado nessa negociação para salvar o mandato do deputado Glauber? Será que são as mesmas emendas e os mesmos cargos que ele diz denunciar e que agora... Tô saboreando aqui, que japonês safado, cara. Magnífico. Vamos lá. Antes de continuar, só queria mostrar que eu achei uma notícia aqui que você tá sendo injusto, tá? Por quê? O Alder Salomão usou orçamento secreto por engano. Gente, imagina. O cara recebe, usa, envia pra um lugar, e aí depois ele descobre que foi por engano. Putz. Vários processos administrativos que ele teve que tratar. Alguém tem que subir no sistema legislativo a emenda, tem que saber onde vai destinar, tem tudo. E aí, assim, por dias, as pessoas todas se enganando lá. Ai, tô me enganando aqui. Ai, cara, ai. Nosso guerreiro do... Pelo amor de Deus, né? Ai, cara. Vamos voltar ao Kim Kataguiri, cadê? Agora são operacionalizados e que agora são utilizados pelo governo petista e por isso, por estar na base do governo, mas apesar de não admitir, né, se dizer, aspas, oposição à esquerda, como uma ala do PSOL se intitula, mas na prática é base do governo, agora está sendo operacionalizado pelo lulismo e pelo
petismo, né, deixa de denunciar e deixa de vocalizar aquilo que ele se coloca ali como o grande paladino do enfrentamento a emendas do orçamento secreto. Além disso, fez um teatro ridículo aqui nesta Câmara dos Deputados, né, com a sua tal greve de fome. A primeira greve de fome que eu vejo que o sujeito toma isotônico, ingere carboidrato, poderia ter durado 30 anos essa greve de fome, que ele ainda sobreviveria. É verdade, cara. Vocês souberam disso? Não. Então, o Kim contou, o Glauber ficava tomando aqueles suplementos de carboidrato. Cada pacotinho com 400 calorias, 300 calorias. Sabe, uma pessoa, por exemplo, meu basal é 1.700 e alguma coisa, entendeu? Se eu ficar parado o dia inteiro é quase 1.800 calorias. É pouco, tá? O Arthur, por exemplo, que é menor do que eu, é que fique claro, o Arthur é pouco, mas é menor do que eu. Ele tem um basal de quase 2.300, bizarro. Por isso que ele não ganha peso, né? O Arthur tá permanentemente gastando energia ali. Sabe, você consome 4, 5, 6 pacotinhos, aí você vai durando, entendeu, Riso? E fora o isotônico ali, tem de ir. Cara, tinha sais minerais, tinha energia, ele vai mantendo ali o corpo dele funcionando. É uma coisa... uma tentativa de utilizar, né, o Conselho de Ética, os plenários das comissões da Câmara dos Deputados como palanque político ou como picadeiro, como no próprio Conselho de Ética. No Conselho de Ética ele não se preocupou em se defender dos fatos, deputado Manente, deputado Paulo Aze. Ele se preocupou em criar um circo, uma plataforma para atacar os seus adversários políticos. Veja, uma das testemunhas que o deputado Glauber arrolou, mas foi indeferida pelo Conselho, foi o Felipe Neto. O que o Felipe Neto tem a ver com o que aconteceu na Câmara dos Deputados? O que ele tem a ver com os fatos pelos quais o deputado Glauber está sendo julgado? Absolutamente nada. Ele queria apenas utilizar como palanque, como circo, o Conselho de Ética desta Câmara, né, para aproveitar a visibilidade, né, e angariar mais eleitores. Portanto, quero reforçar aqui que nenhum dos motivos que foram colocados, né, que estão sendo colocados pela defesa do deputado Glauber, se sustentam, e mais do que isso, falam muito sobre o perigo de se criar um precedente. Mas que perigoso criar um precedente em que deputado não pode sair na mão com o outro, né? Que precedente absurdo é esse, né? Em que um parlamentar não pode agredir um cidadão comum ou não pode agredir outro cidadão comum. Felizmente, pelas manifestações nesse Conselho de Ética, e eu quero parabenizar o trabalho do relator, deputado Alex Manente, o recurso do deputado Glauber deve ser negado. Aliás, um outro ponto que Glauber não cumpre a sua própria palavra. Ele dizia que queria levar o processo direto para o plenário, que sequer apresentaria recurso à SCCJ, mas talvez isso aí seja parte da negociação com o deputado Hugo Mota. Mas já me adiantando a essa aprovação do recurso, eu já trouxe aqui um kit pro deputado Glauber ficar de novo aí em outra greve de fome. Tem pantufa, tem gorro, tem Gatorade. Pode pegar aqui e ficar à vontade. Obrigado, presidente. E posso falar? O Zé Trovão aplaudiu. Ganhou bônus só com o Zé Trovão aplaudindo lá de chapelão do lado. E o Zé Trovão aplaudiu e ficou assim, ó.